Olá, pessoal. Entrei um pouquinho antes aqui. Eu sei que eu marquei com vocês para as 20 horas. Mas vamos lá, vamos começar a nossa live. Vamos aguardar aí o pessoal entrando, que hoje o assunto promete. O assunto é muito bom. Hoje a gente vai falar sobre declaração do imposto de renda, né? Como declarar os seus investimentos no imposto de renda. Eu sei que é uma dúvida de muitas pessoas, de muitos investidores iniciantes. E o motivo pelo qual me fez fazer essa live aqui para vocês hoje é porque eu escutei uma frasezinha que não soou legal no meu ouvido e eu queria compartilhar com vocês, porque eu acredito que muitas pessoas pensam da mesma forma. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá então. Por que eu resolvi fazer essa live hoje com vocês, falando sobre declarar os investimentos no imposto de renda, na declaração anual do imposto de renda? Porque eu ouvi de um conhecido meu a seguinte frase: "Ah, Elaine, eu não invisto porque vai me dar muito trabalho declarar os investimentos no imposto de renda." E eu sei que existem muitas pessoas hoje que não investem pelo mesmo motivo, porque acreditam que vai ser muito trabalhoso declarar os investimentos no imposto de renda. E a live de hoje é justamente para mostrar para vocês que não há tanta dificuldade assim, que não existe um monstro na hora de você declarar os seus investimentos, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Basicamente, a gente tem 3 abas que serão preenchidas. Dentro de toda a declaração de imposto de renda, existem apenas 3 abas que deverão ser preenchidas. Além disso, ainda tem aquelas pessoas que investem apenas no Tesouro Direto, começaram a investir no ano de 2019 no Tesouro Direto e ficam em dúvida. Bom, Elaine, eu não faço a declaração, eu não preencho a declaração. Será que eu vou ter que declarar? Será que eu vou ter que preencher a declaração anual do imposto de renda só porque eu comecei a investir no Tesouro Direto? E aí eu posso já de antemão responder para vocês que não. Os investimentos no Tesouro Direto são investimentos de renda fixa, onde o imposto já é descontado direto na fonte. Então, o objetivo da Receita Federal, que é ter o valor do imposto descontado do seu investimento, dos rendimentos que você teve no seu investimento, ele já foi concretizado. Porque o imposto de renda na renda fixa, nos ativos de renda fixa, já é descontado direto na fonte. Então, se você começou a investir no Tesouro Direto no ano de 2019 e não preenchia a declaração de imposto de renda, você não declarava, não tem por que você declarar agora só por conta disso, tá bom? Então, não tem por que você declarar só por esse motivo, tá? Mas hoje eu vou mostrar para vocês como é que é simples e muito tranquilo declarar os investimentos tanto de renda fixa quanto de renda variável através da declaração anual do imposto de renda. E para quem ficar comigo até o final, eu ainda vou dar aí uma dica bem interessante para que vocês saibam identificar se um investimento que é isento de imposto de renda é mais interessante do que um investimento que paga imposto de renda. Porque muitas vezes também as pessoas não sabem fazer essa comparação e acreditam que todo investimento que é isento de imposto de renda é melhor do que um investimento que paga imposto de renda. E aí, se você ficar comigo até o final dessa live, eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer para fazer essa comparação de maneira muito simples. Tá bom? Bom, pessoal, antes da gente começar então o nosso conteúdo propriamente dito, eu vou pedir a vocês que, caso vocês ainda não conheçam o grupo do Telegram, o canal Rico do Zero no Telegram,
Aqui na minha biografia tem um link para que vocês possam se inscrever lá no canal. Lá eu dou sacadas, dicas, sim, todos os dias, através de áudios. Então vocês podem ouvir, são áudios curtos, mas são dicas de planejamento financeiro e de investimentos que vai fazer muita diferença na construção do seu patrimônio e na realização dos seus projetos financeiros. Então, se você ainda não faz parte do canal Rico do Zero, depois que terminar a live agora, assim que terminar a nossa live, vai lá na minha biografia, aqui no perfil do Instagram, clica no link para você fazer parte também e já poder ouvir, né, o áudio que eu vou mandar para vocês amanhã com alguma sacada, alguma dica para ajudar vocês a tomarem boas decisões financeiras, tá? A Bel colocou aqui, já estou lá, show de bola. Pô, Bel, muito bom, muito bom. Então fala aí pro pessoal que realmente vale a pena os áudios que eu mando todos os dias para vocês, tá bom? Bom, pessoal, e no final dessa live eu vou tirar um print aqui da tela e vou postar no feed. Então eu vou pedir a vocês que, se o conteúdo que eu vou passar para vocês aqui durante essa live hoje gerar algum valor na vida de vocês, que vocês deixem nos comentários lá da postagem do feed para que eu possa saber como realmente eu estou ajudando vocês nessa jornada, nessa tomada de decisão e com o planejamento financeiro de vocês, tá certo? Então, deixem lá no feed para mim qual foi o insight, qual foi a sacada, de que forma eu pude contribuir com o aprendizado de vocês através do conhecimento que eu vou passar para vocês aqui através dessa live. E aí, deixa eu ver aqui. Profissional CFP pode atuar elaborando o IR, mesmo não sendo contador? Eu não sei, Paulo. Eu não faço imposto de renda, tá? Eu não elaboro imposto de renda para clientes, não, tá ok? Eu sou planejadora financeira e eu tô querendo mostrar para vocês aqui hoje como vocês podem declarar o imposto de renda de vocês na declaração anual do imposto de renda, de forma simples. Não é nenhum bicho de sete cabeças e vocês vão poder ver através do conteúdo que eu vou passar aqui hoje para vocês, tá ok? Então vamos lá, vamos começar com os ativos de renda fixa. Então, quais são os ativos de renda fixa? A gente tem ativos emitidos por bancos, títulos emitidos por bancos, então CDBs, LCs, que são títulos emitidos por financeiras, RDB, tem LCI, LCA. Esses são ativos emitidos por bancos. Tem o COI também, que é considerado um ativo de renda fixa e deve ser declarado como tal. Nós temos como ativos de renda fixa emitidos por empresas as debêntures, os CRIs, os CRAs, são ativos emitidos por empresas que devem também ser declarados como renda fixa. E como renda variável, nós temos as ações, a parte de derivativos também, opções, são ativos de renda variável. Os fundos imobiliários, os ETFs são declarados como ativos de renda variável na sua declaração do imposto de renda. E os fundos de investimento? Quem investe através de fundos de investimento também vai declará-los da mesma forma que a gente declara os ativos de renda fixa. E aí, vamos lá, começando pelos ativos de renda fixa e também incluindo aqui os títulos emitidos pelo governo federal, que são ativos também de renda fixa. E qual é a diferença entre os ativos de renda fixa e os ativos de renda variável quando o assunto é imposto de renda? Quando a gente está falando de imposto de renda, nos ativos de renda fixa, eles já são descontados direto do investimento. Então, não é você, investidor, que vai ter que calcular o imposto e recolher esse imposto através do DARF, da DARF, né? Não é você. É a corretora ou o administrador do fundo de investimento. São essas as pessoas que são responsáveis por calcular e descontar o valor do imposto de renda e encaminhar toda a documentação para a Receita Federal, tá?
O seu papel como investidor de renda fixa é apenas declarar para a Receita Federal os ativos que você possui e os rendimentos que você obteve desses investimentos durante o ano de 2019. E como é que você vai fazer isso? Se você fechou o ano no dia 31 de dezembro de 2019, você fechou o ano com ativos de renda fixa no seu CPF, então se você tinha LCI, LCA, CDB, títulos do Tesouro, debêntures, COI, se você tinha ativos de renda fixa, você vai declarar esses ativos na aba Bens e Direitos. Lá no programa da Receita Federal, tem uma aba onde você declara quais são os seus bens e quais são os seus direitos. Bens e direitos que você possui. E é ali que você vai colocar os ativos que você possui, que você fechou o ano de 2019 na sua carteira. Então, se no dia 31 de dezembro de 2019 você estava de posse desses investimentos, você vai colocar lá em bens e direitos. E aí você vai colocar toda a discriminação, qual é o tipo de investimento, qual é a corretora que você está utilizando, ou se você fez esse investimento através do banco, qual foi os valores que você acumulou, que você investiu ao longo desse período. E aí lá embaixo você vai ter posição no dia 31 de dezembro de 2018, caso você já investia nesse tipo de ativo, e posição no dia 31 de dezembro de 2019. Nessa parte de posição, o que você vai colocar é o valor que você pagou pelo investimento. Não é o valor que ele vale hoje, com os rendimentos que você olhou lá na corretora, né? Na plataforma da corretora e verificou que ele já acumulou, que já rendeu. Não, não é esse valor, tá? O que você vai lançar lá, nessa posição, lá na coluna de bens e direitos, na aba de bens e direitos, você vai lançar o valor que você pagou por esses títulos. Então, você vai colocar lá, se você já tinha esse título e já tinha pago esse valor em 2018, você vai colocar na parte do dia, na posição do dia 31 de dezembro de 2018. Se você fechou o ano de 2019 tendo pago, adquirido esses ativos pelo valor X, você vai colocar esse valorzinho lá na posição do dia 31 de dezembro de 2019. E quando a gente está falando de ativos de renda fixa, lá na aba de bens e direitos tem CNPJ. Esse CNPJ que você vai preencher é o CNPJ da corretora que você opera esse investimento. Ou, se for fundo de investimento, o CNPJ do fundo. Tá ok? Bom, então, ativos de renda fixa, você vai lançar lá na coluna de bens e direitos, porque é um bem que você possui. Os investimentos não deixam de ser um bem, eles o são. Então, você tem que mostrar para a Receita Federal que você possui esses bens. Feito isso, você vai passar para a aba de rendimentos. E aí, nesse caso, você precisa distinguir se os ativos são isentos de imposto de renda, e aí esses rendimentos que você recebeu, você vai lançar na aba rendimentos isentos e não tributáveis. E se esses investimentos que você possui te geraram rendimentos no ano de 2019 e esses rendimentos pagaram imposto de renda, você vai lançar esses rendimentos na aba Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Recapitulando aqui, a gente está falando de renda fixa, de ativos de renda fixa, emitidos por bancos, por empresas ou pelo governo. Então, eu tenho todos os ativos de renda fixa. Esses ativos me geraram rendimentos durante o ano de 2019 e eu preciso declarar esses rendimentos que eu adquiri com esses investimentos. Onde é que eu vou declarar esses rendimentos? Se eles forem rendimentos adquiridos através de ativos isentos de imposto de renda, como LCI, LCA, caderneta de poupança, CRI, CRA, debêntures incentivadas, você vai lançar na aba de rendimentos isentos e não tributáveis. Agora, se esses rendimentos são derivados de ativos que pagam imposto de renda, como é o caso do CDB, do COI, do RDB,
da LC. Esses ativos, esses rendimentos que você obteve desses investimentos que pagam imposto de renda devem ser declarados na aba de rendimentos com tributação exclusiva definitiva. Tá ok? Então, só para deixar vocês bem cientes aqui, a gente está falando primeiro dos ativos de renda fixa, emitidos por bancos, financeiras, empresas e pelo governo federal. Entra aqui também os títulos do governo. Os ativos em si, você vai lançar na aba de bens e direitos. Show? Pessoal, fala pra mim aí se vocês estão entendendo. Dá um okzinho pra mim se vocês estiverem entendendo, tá ok? Porque se não estiver entendendo, eu volto tudo de novo. Não tem problema não, tá? Então eu quero um okzinho de vocês aí. Então vamos lá. Primeira aba que vocês vão preencher é a aba de bens e direitos, com os ativos que você fechou o ano, que você possuía no dia 31 de dezembro de 2019. E a segunda aba que vocês vão preencher, a segunda e a terceira aba, é com os rendimentos que vocês adquiriram desses investimentos no ano de 2019. Então, se os rendimentos que você adquiriu foram provenientes de ativos isentos de imposto de renda, você vai declarar na aba de rendimentos isentos, eu até esqueci o nome da aba, ó, tá vendo? Isentos e não tributáveis, tá? Então, se esses ativos foram derivados, advindos de investimentos isentos de imposto de renda, você vai declarar esses rendimentos que você recebeu na aba de rendimentos isentos e não tributáveis. Se esses rendimentos que você recebeu no ano de 2019 são provenientes de ativos que pagaram imposto de renda na fonte, você vai declarar esses rendimentos na aba de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Elaine, como é que eu vou saber quanto que eu ganhei de rendimento no ano de 2019? Simples. Você vai tirar lá na sua corretora a sua declaração de rendimentos. Um documentozinho onde ela vai te dizer exatamente quais eram os ativos que você tinha no ano de 2019, quanto que você recebeu de rendimento desses ativos, e lá vai estar discriminado também qual era o tipo de ativo que você tinha, vai dizer qual foi o valor do imposto de renda que você pagou. Então, tudo isso vai estar discriminadinho nesse documento que você vai baixar do site da sua corretora de valores, tá? Você não vai inventar valor nenhum da sua cabeça ou ter que ficar lembrando, olhando extrato de conta, nada disso, tá? Você vai baixar esse documentozinho lá no site da corretora, que é a declaração de rendimentos da sua corretora de valores que você opera. Se você tiver mais de uma, vai tirar de cada uma delas para você fazer, tirar essas informações desse documento e jogar para dentro do programa do imposto de renda, tá ok? Então, é simples assim. 3 abas que você vai preencher: bens e direitos, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva, rendimentos isentos e não tributáveis. Tá certo? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Vocês estão entendendo? Acena para mim, por favor. Fala para mim se vocês estão entendendo, se tá tudo certinho. Tá ok? Eu quero saber de vocês, preciso saber de vocês, tá ok? O Paulo colocou, certo, entendi. Seria mais comum uma consultoria mesmo. Ah, sim. A Bel colocou aqui debenture, isso. Debentures, Bel, é um ativo de renda fixa emitido por empresas, tá ok? Então, empresas emitem debentures para captar recurso dos investidores. É um tipo de investimento de renda fixa, tá? E aí, essa debenture, ela pode ser com pagamento de imposto de renda, que é a debenture simples, a debenture comum,
ou ela pode ser isenta de imposto de renda, que são as debêntures incentivadas. Se ela for uma debênture incentivada, você vai declarar ela, se você tinha essa debênture no dia 31 de dezembro de 2019, você vai declarar em bens e direitos. E os rendimentos que você obteve dessa debênture, você vai declarar em rendimentos sujeitos a rendimentos isentos e não tributáveis, se ela era isenta de imposto de renda, se era uma debênture incentivada, ou em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva, se era uma debênture comum, sem isenção de imposto de renda, tá ok? E aí vocês podem perguntar também, e os cupons do Tesouro Direto, onde é que eu declaro os cupons que eu recebi dos meus títulos com pagamento de cupom do Tesouro Direto? Então, esses cupons você recebeu em forma de rendimentos, ok? É uma antecipação dos juros que você está adquirindo naquela aplicação. Então, você precisa declarar eles também. Você paga imposto de renda sobre esses rendimentos, sobre esses cupons. Eles são descontados direto na fonte. Então, esse rendimento que você obteve através dos cupons semestrais, você vai estar discriminado lá para você no documento, né, na declaração de rendimentos da corretora. E você vai declarar esses cupons na aba de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva, tá? Você vai somar o montante que você recebeu e pode declarar de uma única vez, tá? Em apenas uma abazinha, você declara ali quais foram os rendimentos que você recebeu dos cupons de um determinado título que você tenha dentro do Tesouro Direto, tá ok? Vamos lá, pessoal, mais alguma dúvida, alguma pergunta, por favor? Deixa eu ver aqui, tá difícil de rolar aqui. Fundos imobiliários. Bel, vou falar sobre os fundos imobiliários. Então, eu vou pedir para vocês darem um acenar para mim, se tá tudo certo com os ativos de renda fixa. Todo mundo entendeu como é que funciona a declaração dos investimentos de renda fixa no imposto de renda? Ou vocês querem que eu repita? Por favor, pessoal, dá uma acenazinha para mim aí. Fala para mim se tá tudo ok. Ok. Qual é o nome desse documento? É informe de rendimentos. Informe de rendimentos. Tá bom? Você vai pegar no site da corretora. Que aí ali vai estar discriminado todos os ativos que você tinha, os rendimentos que você recebeu no ano de 2019. É informe de rendimentos, tá bom, Bel? Tudo beleza, show de bola. Então, vamos passar para renda variável, ok? Então, vamos lá, renda variável. Vou falar aqui para vocês sobre ações, fundos imobiliários e ETFs, que eu acredito que seja aí o cargo-chefe da grande maioria de vocês, tá? São os ativos que normalmente os investidores iniciantes utilizam e é sobre eles que eu vou falar aqui para vocês hoje. Então, vamos lá. Nós temos aí fundos de investimento imobiliário, que são ativos de renda variável, negociados em ambientes de bolsa. Temos os ETFs, que são os fundos de índice, também negociados direto em ambientes de bolsa. E temos as ações propriamente ditas, também negociadas em ambiente de bolsa. Todos esses ativos são bens, concordam? Assim como os ativos de renda fixa, os ativos de renda variável também são bens seus. São investimentos, então você os tem, são bens, certo? Então, a primeira aba que você vai preencher é a aba de bens e direitos. Então, na aba de bens e direitos, você vai colocar lá cada ação que você possui, com as características dela, qual foi a corretora que você está negociando essas ações, qual foi o valor que você comprou. Se você comprou mais de uma vez durante o ano, você não precisa abrir uma abazinha para cada vez que você comprou essa ação. Você vai fazer um somatório, qual valor nessa ação específica você fechou o ano de 2019. Então, no dia 31 de dezembro de 2019, quanto você tinha, quanto você investiu, tá ok?
efetivamente nessas ações, nessa ação específica. E aí, cada ação que você tiver, você vai fazer a mesma coisa. Vai colocar o CNPJ lá também, tá? Da corretora. Vai colocar qual é a ação que você negociou. Vai colocar as características. Vai colocar tudo que você puder, porque na descrição é bom você botar bastante informação. Não estou dizendo para informar a receita não, mas é para se informar. É para você ter um controle das informações, tá bom? Então, quanto mais informação você colocar ali na descrição, quanto mais claro tiver para você como é que foram realizadas aquelas operações, se você trouxe do ano de 2018, complementou no ano de 2019, todas essas informações é interessante você compilar ali na descrição desse item. E aí, lá embaixo, posição no dia 31 de dezembro de 2018. Você vai colocar ali o valor que você investiu naquela ação específica até o dia 31 de dezembro de 2018, se porventura você já estivesse investindo nela. Posição no dia 31 de dezembro de 2019. Então, você vai colocar ali quanto que você investiu para o ano de 2019. Nesse caso de 2019, você vai somar, tá ok? O valor que você já tinha investido no ano de 2018 com o valor que você investiu no ano de 2019. E aí você vai lançar ali no dia 31 de dezembro de 2019 qual foi o montante que você já investiu nessa ação específica. Você vai colocar ali. Isso você vai fazer com ações, com fundos imobiliários e com ETFs. Então, os três você vai lançar na aba de bens e direitos. Primeira aba que você vai preencher dentro dos ativos de renda variável também. Feito isso, vamos passar então agora para preencher lá na abazinha que tem uma aba específica lá no programa da Receita Federal, que é a aba de renda variável. E ali vocês vão colocar, tem diferença, ações e fundos imobiliários. Então, a primeira coisa que vocês vão preencher, a partir das ações, vocês vão preencher ali. Se vocês tiveram prejuízo no ano anterior, porque vai abater também na hora de calcular. Nessa abazinha você vai colocar se você comprou, quanto você comprou, se você vendeu, quanto você vendeu, se você vendeu, pagou imposto de renda, qual o valor de imposto de renda que você pagou. Então, todas essas informaçõezinhas você vai lançar nessa aba de renda variável. E você vai fazer isso com as ações e vai fazer isso também com os fundos imobiliários. São duas abas diferentes. Na parte de ações, os ETFs serão lançados ali também. Na parte de ações, renda variável, ações, você vai lançar ali também. Se você comprou, aí é mês a mês. Janeiro, teve compra, teve venda, pagou imposto de renda, né, através da DARF, vai lançar ali. Fevereiro, teve compra, teve venda, pagou imposto de renda, emitiu DARF. Então, tudo você vai colocar mês a mês ali. Vai fazer isso com os ETF e as ações, na aba de renda variável ações. E vai fazer isso também com os fundos imobiliários, na abinha que vai abrir para vocês de fundos imobiliários. Essas informações vocês vão pegar das notas de corretagem de vocês. Então, toda vez que você negocia através do home broker da corretora, quando você compra um ETF, compra uma ação ou compra um fundo imobiliário, ou vende um ETF, vende uma ação ou vende um fundo imobiliário, você recebe uma nota de corretagem através do home broker da corretora. Você ou deixa lá no site da corretora, você imprime. Eu tenho o costume de imprimir, eu gosto de ter aquilo tudo comigo. Então, eu gosto, eu imprimo. Mas aí é você quem sabe. Essas informações que eu acabei de falar para você, que você vai lançar nessa abazinha de renda variável, tá tudo ali na nota de corretagem. Então, se teve venda, qual o valor que você vendeu, quanto é que você pagou de emolumentos para bolsa, tá tudo explicadinho ali. E aí, se você pagou DARF, tudo mais, você vai lançar ali. A única coisa que vocês precisam se preocupar é em diferenciar o que foi operação comum do que foi operação day trade.
E lá no aplicativo, no programa do Tesouro Direto, tem para vocês colocarem a paginazinha de operações comuns e a paginazinha de operações day trade. O que é uma operação comum e o que é uma operação day trade? A operação comum é aquela onde você compra um ativo hoje e vende esse ativo 2, 3 dias depois, um dia depois que seja, mas você não vendeu no mesmo dia. Se você comprar um ativo hoje e vender esse ativo no mesmo dia, é caracterizado uma operação especulativa chamada de day trade. Então, os ativos que são negociados de forma comum, eles pagam 15% de alíquota de imposto de renda sobre o lucro, ok? E nas operações comuns também, quando a gente fala em ações, a gente ainda tem aquela questão da isenção do imposto de renda para a pessoa física que vende até o valor de R$20.000. Então, no caso das ações negociadas em operação comum, você tem ainda a isenção de imposto de renda sobre a venda se você vendeu até o valor de R$20.000. Já se você fez uma operação day trade, ou seja, comprou e vendeu no mesmo dia, a alíquota do imposto de renda deixa de ser 15% e passa a ser 20% sobre o lucro. E não tem isenção, tá? Então, é por isso que a Receita Federal faz essa distinção. É por isso que você vai precisar especificar o que foi operação comum e o que foi operação day trade. Essa informação também vai vir na nota de corretagem de vocês, tá ok? Quais foram as operações que você realizou através de day trade, quais foram as operações que você realizou através de operação comum. E aí, na hora que você for declarar no seu imposto de renda, você precisa fazer essa distinção. Elaine, vou fazer essa distinção nos fundos imobiliários também? Também. Você também vai fazer essa distinção, operação comum e operação day trade também nos fundos imobiliários. Tá ok? Sendo que nos fundos imobiliários o imposto, a alíquota de imposto de renda é 20% sobre o lucro e não tem isenção de imposto de renda. Nos fundos imobiliários não existe a isenção de imposto de renda sobre a venda até o valor de R$20.000, você não tem essa isenção. Tá ok? Então, recapitulando aqui, para ficar bem claro para vocês, a gente agora está falando de renda variável, estamos falando de ETFs, ações e fundos imobiliários. Você vai lançar esses 3 ativos na aba Bens e Direitos e vai colocar ali exatamente o valor que você pagou nesses títulos até o dia 31 de dezembro de 2019. Vai lançar lá na aba Bens e Direitos, quanto você pagou por eles, quanto você investiu do seu bolso neles. Não é quanto eles renderam naquele período, não. Tá ok? O valor que vocês vão colocar ali é o valor que vocês efetivamente investiram nesses ativos. Até o dia 31 de dezembro de 2019. Feito isso, vocês vão pegar a notinha de corretagem de vocês, que vocês imprimiram lá do site da corretora. Toda vez que vocês fazem uma negociação, seja de compra, seja de venda de ativos de renda variável, vai ser emitida uma nota de corretagem e vocês precisam ter essa nota de corretagem porque é ali que está informando qual foi o valor do imposto de renda, qual foi os custos que você teve naquela operação, qual foi o lucro que você obteve, o valor que você pagou por cada ação. Toda a informação da sua operação está ali naquela nota de corretagem. Então, você precisa guardar e ter esse controle. Dito isso, você vai lançar lá na abinha que vai aparecer para vocês de renda variável. Essa aba, ela se subdivide em ações e fundos imobiliários. E dentro da aba de ações, você tem ainda operações comuns e operações day trade. E dentro da aba também dos fundos imobiliários, você tem as operações comuns e você tem as operações day trade. Então, você vai lançar ali as operações que você fez dentro do ano de 2019. Tá certo? Alguma dúvida quanto a isso, pessoal? Já informamos as nossas ações para a Receita. Tem dificuldade? Eu quero que vocês me respondam aqui, se sentiram alguma dificuldade. Eu sei que a gente vai ver mesmo na prática, né?
colocando na prática que a gente vê como é que funciona o negócio. Mas vocês podem perceber que não tem porquê vocês deixarem de ganhar dinheiro através dos investimentos, ficarem com medo do imposto de renda. Não só de pagar imposto de renda, mas também de declarar. O imposto de renda ele só é descontado sobre o rendimento do investimento, não é sobre o valor que você está aplicando. Então, você não paga imposto de renda, se você investiu 10 mil, vai pagar imposto de renda sobre os 10 mil? Não, tá? Você só paga imposto de renda se você tiver lucro na sua operação. E aí, você declara para a Receita Federal as operações que você teve. Qualquer operação que você faça na Bolsa, se você comprou um ETFzinho, você vai ter que declarar imposto de renda, tá ok? Então, qualquer operação realizada na Bolsa de Valores, é importante que vocês realizem a declaração do imposto de renda e informem aquela operação. Por quê? Porque quando você opera na renda variável, quando você compra ou vende um ativo de renda variável, a corretora ela tem uma forma de comunicar com a Receita Federal que você realizou aquele tipo de operação. Então, ela já sabe que você fez aquela operação. Você só vai estar confirmando para ela, entendeu? Porque a corretora já te dedurou, tá? Então, se você está investindo em renda variável, é necessário que você declare, realize a declaração do imposto de renda, tá ok? Vamos ver aí se tem alguma dúvida. Tá tudo ok, tá tudo ok. Eu acho que eu subi um pouquinho aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Show, top. Muito bom, gente. Ok, recapitulando, nós temos aqui, falamos sobre duas abas, né? Falamos sobre bens e direitos e falamos sobre a aba da renda variável. Show de bola. Elaine, os rendimentos. Onde é que eu declaro os rendimentos que eu tive nos meus fundos imobiliários? Onde é que eu declaro os dividendos que eu recebi das minhas ações, os juros sobre capital próprio? Onde é que eu declaro tudo isso? Ah, eu tive venda, realizei venda isenta de imposto de renda, porque o valor não dava 20 mil reais, então eu tive isenção de imposto de renda nessa venda, mas eu tive lucro. Onde é que eu declaro tudo isso? Então vamos lá. A gente tem duas abas, tá? Rendimentos sujeitos a rendimentos isentos e não tributáveis e rendimentos sujeitos à declaração exclusiva definitiva. Rendimentos isentos e não tributáveis. Aqui a gente vai declarar aqueles rendimentos que são isentos de imposto de renda. Os rendimentos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, então é ali que você vai declarar rendimentos isentos e não tributáveis. Os dividendos pagos pelas empresas também são isentos de imposto de renda, então é ali que você vai declarar rendimentos isentos e não tributáveis. A venda de ações até o valor de 20 mil reais, você também vai declarar esse lucro que você obteve também nos rendimentos isentos e não tributáveis, porque você teve essa isenção de imposto de renda. Então, rendimentos de fundos imobiliários, dividendos e os lucros que você obteve na venda até o valor de 20 mil reais em operação comum de ações, você vai declarar na aba de rendimentos isentos e não tributáveis. Os juros sobre capital próprio, que é uma forma das empresas pagarem também uma parte dos lucros que ela obteve naquele ano para você, investidor, se ela o fez através de juros sobre capital próprio, esse tipo de rendimento, ele paga imposto de renda na alíquota de 15%. Você não precisa se preocupar, não é você, investidor, que vai ter que calcular e emitir a DARF. Isso é feito diretamente pela empresa. Antes dela colocar o dinheiro líquido na sua conta da corretora, ela já tira a parte do leão. Então, esses 15% que são descontados de imposto de renda sobre o juros sobre capital próprio, quando ela paga através de juros sobre capital próprio, já é automaticamente descontado. O que sobra para você já é líquido de R. Ok. Só que aí, quando você receber juros sobre capital próprio, você precisa declarar esses juros sobre capital próprio e esse tipo de rendimento você declara nos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Tá ok?
Então, recapitulando aqui, então, as abas que nós vimos dentro da renda variável. Bens e direitos, porque é um bem que você tem. Aba de renda variável, você vai colocar mês a mês ali quais foram as operações que você realizou, tanto de fundos imobiliários quanto de ações e ETFs. E os rendimentos que você obteve durante o ano, você vai lançar na aba de rendimentos. Ou esses rendimentos pagaram imposto de renda, que é o caso dos juros sobre capital próprio, ou esses rendimentos foram isentos de imposto de renda, que é o caso dos rendimentos dos fundos imobiliários e dos dividendos pagos pelas empresas. Assim como aquela venda que você faz, pessoa física, na operação comum, até o valor de R$20.000, que também tem isenção de imposto de renda. Você vai lançar lá na abinha de rendimentos isentos e não tributáveis. Alguma dúvida até agora, pessoal? Tem alguma dificuldade? Quero que vocês acenem para mim e me digam se tá tudo ok ou se tem alguma dificuldade, se vocês gostariam que eu explicasse melhor algum ponto. Fala para mim, por favor. Ok, então acredito que todos entenderam. Ninguém mais vai falar para mim que não investe no imposto de renda porque não investe porque vai ser muito difícil declarar o imposto de renda. Eu não quero ouvir mais isso na minha vida. Isso é um insulto para um planejador financeiro. Não quero ouvir mais isso, tá ok? Então quem me segue aqui não pode falar de maneira alguma que não investe por conta do imposto de renda, tá bom? Então vamos lá, nós vimos renda variável, vimos renda fixa. Alguma dúvida? Alguém está com dúvida sobre tudo isso que eu expliquei para vocês? Quero saber aí se não tem dúvida nenhuma, todo mundo entendeu? Para que eu possa passar então para a dica aí para vocês saberem quando que vale mais a pena adquirir um ativo isento de imposto de renda ou se vale mais a pena adquirir um ativo que pague imposto de renda. Posso passar aí para a dica? Quero saber aí de vocês, tá? Deixa eu ver aqui se eu bati todos os tópicos que eu anotei aqui para vocês. Lembrando que amanhã tem a segunda aula do curso Como Investir e Ganhar Dinheiro com os Títulos do Tesouro Direto. A pegada do curso é investir com estratégia para realizar projetos financeiros. Amanhã às 20 horas a aula é ao vivo no canal Rico do Zero no YouTube, tá ok? Então todos estão convidados. Se vocês quiserem que eu avise a vocês assim que a live começar, que a aula começar lá no YouTube, aqui na minha biografia tem um link. Tá escrito assim: quero ser avisado da próxima live. Clica nesse link, deixa o seu nome, o seu e-mail, que assim que a live começar, assim que eu der início à segunda aula lá no canal Rico do Zero no YouTube, eu mando uma notificação para vocês com o código da sala. Aí vocês clicam no código e podem acessar a sala do curso, tá bom? Então, se vocês quiserem ser notificados, é só ir lá na minha biografia, clica lá no link, quero ser avisado da próxima live. Que aí, assim que eu entrar no ar, amanhã, às 20 horas, eu aviso que a aula começou, tá bom? A Luciane colocou aqui, crescendo e avançando a cada dia com a sua ajuda. Obrigada por ser canal de bênção em minha vida financeira. Amém, Luciane. Gratidão é toda minha, eu fico muito feliz quando eu escuto alguma coisa desse tipo, tá? Tô muito feliz mesmo. O Luiz Eduardo aqui colocou, eu não invisto por falta de grana. Isso aí é uma questão que a gente tem que trabalhar, porque isso aqui, ó, tá na cabeça. A gente tem que trabalhar o nosso orçamento, é questão de decisão, escolhas da vida, mas deixa esse papo para outro momento. A gente vai trabalhar o mindset também. A Bel colocou obrigada, a Di colocou é verdade. A Bel colocou você ajuda muito, muito obrigada, gente. Obrigada mesmo, fico muito feliz de saber que eu tô conseguindo atingir vocês, ajudar vocês na tomada de decisão, nas escolhas financeiras, no projeto de vida de vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui se ficou faltando algum ponto. Falamos da renda fixa, falamos do tesouro direto, falamos da renda variável.
dos rendimentos. Ok. Então, vamos lá, então. Eu acho que já dá pra gente entrar na sacada, não é verdade? Então vamos lá. Tá. Então, quando é que você sabe se um ativo de renda fixa, no caso, né? Isento de imposto de renda é mais interessante do que um ativo que paga imposto de renda? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é para vocês poderem conseguir enxergar e visualizar. O gerente do banco ligou para vocês oferecendo um CDB pagando 120% do CDI. E aí você titubeou, ele falou assim, eu tenho também aqui uma LCI isenta de imposto de renda que está pagando 94% do CDI, mas você não paga imposto de renda. E aí, o que vocês acham? Qual é o ativo que é mais vantajoso em questão de rentabilidade? Um CDB que paga 120% do CDI, mas que paga imposto de renda? Ou uma LCI que paga 94% do CDI, mas que é isenta de imposto de renda? Coloca aqui para mim, pessoal. Deixa eu ver aqui, a Bel perguntou, seria interessante você gravar um vídeo na hora em que você for fazer a sua declaração de imposto de renda. Olha, Bel, eu pensei nisso, sabia? Eu até falei com meu esposo hoje, falei assim, poxa, eu vou comprar um tripézinho para eu poder fazer a live no YouTube e aqui no Instagram, porque no Instagram não tem como eu dividir a minha tela. Mas realmente eu pensei nisso, em dividir a tela com vocês para mostrar a vocês justamente onde é que está cada aba. Eu pequei nesse sentido, realmente podia ter trago isso para vocês, mas vou ter que fazer ou no Facebook ou então no YouTube. Aqui no Instagram ele não me permite fazer isso, tá, Bel? Mas eu vou marcar então pra gente fazer uma nova live mostrando a tela do imposto de renda, se isso for interessante para vocês. Aí faz o seguinte, quem mais estiver interessado numa live onde eu mostre passo a passo dentro lá do programa do Tesouro, do imposto de renda, como é que faz a declaração, como é que declara cada item dentro do imposto de renda, coloca nos comentários. Quando eu printar essa tela, eu vou botar no Feeds. Aí vocês coloquem lá nos comentários que vocês desejam essa live, que aí eu marco uma live no YouTube para vocês, tá bom? A Bel colocou aqui a LCI pagando 94. Com certeza, Bel. Nossa. Vamos lá. Para a gente poder saber se um ativo que paga imposto de renda e um ativo que é isento de imposto de renda, qual é o mais vantajoso quanto à rentabilidade, a gente precisa saber o prazo desse ativo. Eu não falei para vocês, né? Foi proposital. Bom, esse exemplo que eu estou trazendo para vocês, ambos os ativos, tanto o CDB pagando imposto de renda, quanto a LCI isenta de imposto de renda, possuem um prazo de vencimento de 1 ano, 360 dias. Agora eu quero saber de vocês qual é a alíquota do imposto de renda para o prazo de 360 dias. Alguém sabe me dizer qual é a alíquota de imposto de renda por prazo de 360 dias? Eu preciso dessa informação também para poder fazer essa comparação. Corajosa, Bel, corajosa você, realmente. Então foi uma pegadinha, eu não falei o prazo. É importante que vocês se atenham sempre ao prazo, à liquidez do investimento. Eu não tenho como comparar absolutamente nada se eu não souber qual é o prazo do investimento. Então, se o gerente do meu banco me ofereceu um CDB pagando 120 do CDI e está me oferecendo uma LCI com 94% do CDI, ele tem que me dizer qual é o prazo. Mas qual é a liquidez desse investimento? Esse CDB pagando 120 do CDI, será que ele tem liquidez diária? Duvido, né? E qual é a liquidez desse investimento? Eu quero saber o prazo. E aí, sabendo o prazo, eu vou poder saber qual é a alíquota do imposto de renda que seria cobrado nesse investimento. E alguém sabe qual é a alíquota de imposto de renda que é cobrada no investimento com prazo de 360 dias? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, 20%. Parabéns, Bel, 20% de imposto de renda.
Se esse investimento vencesse em 361 dias, a gente já pagaria 17,5% de imposto de renda, de alíquota de imposto de renda. Mas como ele vence em 360, a gente paga 20% de imposto de renda. Então eu tenho aqui, recapitulando aqui o nosso exemplo, CDB pagando 120 do CDI no prazo de 1 ano, 360 dias, cuja alíquota de imposto de renda é de 20% sobre o rendimento, tá ok? E uma LCI me pagando 94% do CDI, isento de imposto de renda com prazo de 1 ano também. Então, como é que eu sei qual eu devo escolher? Então, vamos lá. Como é que eu faço esse cálculo? Eu vou pegar os 120% do CDI, vou multiplicar 120% do CDI, que é o rendimento que o ativo que paga imposto de renda está me oferecendo, e vou multiplicar pela seguinte equaçãozinha, 1 menos a alíquota do imposto de renda em formato decimal. Como é que eu transformo 20% em formato decimal? Eu vou dividir por 100. Se eu pegar 20 e dividir por 100, eu vou ter 0,20, 0,2, né? Então, eu vou fazer essa operaçãozinha, 1 menos 0,2. O que é essa operaçãozinha? 1 equivale a 100%. Então, eu quero 100% do meu investimento menos o imposto de renda, 0,2. Faz essa equaçãozinha, 1 menos 0,2, vai dar 0,8. Eu vou pegar 120% do CDI, que é o que ele está me oferecendo de rendimento, vou multiplicar por 0,8. Ao fazer isso, eu vou achar 96% do CDI. Sabe o que isso quer dizer? Que o CDB me paga mais do que a LCI. O CDB equivale a um ativo isento de imposto de renda me pagando 96% do CDI. Ao passo que a LCI, que o gerente me ofereceu, isenta de imposto de renda, está me oferecendo apenas 94% do CDI. Então, nem sempre um ativo que paga imposto de renda é menos vantajoso do que um ativo isento de imposto de renda. Então, vocês precisam ficar ligadinhos nessa. Vocês conseguiram pegar a dinâmica da equação? Espero que vocês tenham entendido a dinâmica. Respondam para mim, por favor, se valeu a pena esperar até o final da live. Quero saber de vocês se valeu a pena, se a dica que eu dei faz sentido para vocês, se vocês conseguiram captar, se de alguma forma eu consegui ajudar vocês na tomada de decisão. Então, falem para mim, por gentileza, dá um joinha, por favor, se vocês conseguiram captar a ideia. Então, nem sempre o ativo isento de imposto de renda vai ser mais interessante do que um ativo que paga imposto de renda. Às vezes é mais interessante para mim pagar imposto de renda, eu vou ganhar mais, mesmo pagando imposto de renda. Isso porque o imposto de renda é somente sobre os rendimentos e não sobre o meu investimento, sobre o capital que eu estou aplicando. Tá ok? A Bel colocou, errei ao falar LCI. Justamente, Bel. Mas agora, depois dessa formulazinha que eu ensinei para vocês, eu tenho certeza que vocês não vão mais errar. Então, é só fazer esse cálculozinho, pegar o valor do rendimento do ativo que paga imposto de renda e multiplicar pela equaçãozinha, 1 menos a alíquota do imposto de renda que ele paga. Para saber qual é a alíquota, vocês precisam saber o prazo do investimento, tá ok? A Bel colocou aqui, Elaine faz assim, compra um quadro branco e faz os cálculos ao vivo pra gente. Bel tá dando várias sacadas aqui, né? O quadro é interessante. Inclusive, eu já tenho, Bel, ele tá aqui do meu lado, tá? Ele tá aqui do meu lado, eu já tenho o quadro. Mas eu vou trazer aqui pra vocês. Mas eu quero saber também se esse tipo de live com cálculos, com exemplos,
é mais interessante para vocês do que só a teoria, né? Porque às vezes a gente coloca cálculo e a pessoa não consegue identificar, não consegue visualizar. E aí fica uma coisa muito técnica. Quero saber de vocês precisam me dar o feedback para que eu saiba se tá tendo fluência aqui, se a gente tá conseguindo se comunicar. Isso tudo só se vocês me falarem, tá bom? Mas eu vou pegar aqui as ideias da Bel, a questão do quadro, a questão da live, compartilhando a tela do computador também, mas aí nesse caso a gente vai ter que fazer no YouTube, tá ok? Sim, tem muita gente que está iniciando, muita gente que está iniciando. É importante entender a dinâmica do processo, entender como fazer para escolher os ativos. E isso tudo aqui no canal eu explico que primeiro você precisa saber quem é você, depois você precisa ter os seus projetos, os seus objetivos, para aí sim partir para os investimentos. Os investimentos, eles são apenas uma ferramenta para você conseguir realizar os seus projetos financeiros. E aí, de acordo com o seu projeto, de acordo com o horizonte de tempo do seu objetivo, é que você vai saber qual é o tipo de investimento que você vai escolher ou não. Tá ok? Então é muito importante que vocês entendam essa lógica, essa dinâmica dentro do planejamento financeiro. E aí eu super recomendo que vocês entrem lá no canal Rico do Zero no Telegram, porque lá eu bato na tecla mesmo do que precisa ser feito, o que vocês precisam fazer primeiro, tá bom? A Bel colocou aqui. Mas fora isso, suas aulas são topíssimas. Por isso sigo você. Muito bom. Muito obrigada, Bel. Agradeço de coração. Bom, pessoal, eu acredito que eu consegui atender a expectativa de vocês, de acordo com a Bel aqui, e consegui passar a mensagem que eu queria passar para vocês, que era: não precisa deixar de investir por conta do imposto de renda, não precisa deixar de investir porque tem que declarar imposto de renda, porque quanto mais imposto vocês declaram, isso quer dizer que mais rico vocês estão. Então, pensa desse jeito, tá? Pensa assim: eu estou declarando imposto de renda porque eu tenho investimentos, porque eu tenho patrimônio, e é por isso que eu estou declarando imposto de renda. Então, não queiram não ter patrimônio para não ter que declarar imposto de renda. Isso é regredir. Queiram progredir, queiram ter cada vez mais, investir melhor, investir mais, para poder aumentar o patrimônio de vocês e declarar cada vez mais o imposto de renda. É essa a ideia e essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, tá bom? O Luiz colocou aqui, aula top, muito esclarecedora, tendo em vista a complexidade do imposto de renda. Ele parece complexo, mas quando você entende, tá vendo que aqui a gente tem o quê? 3 abas: bens e direitos e os rendimentos que você teve. Ou eles foram isentos de imposto de renda, ou você pagou imposto de renda neles. Se eles são isentos, eles são declarados nos rendimentos isentos e não tributáveis. Se eles pagaram imposto de renda na fonte, eles são declarados nos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Simples assim. Tá bom? Pessoal, agradeço muito a presença de todos vocês. Vou dar um print aqui para eu colocar lá no feed. E vou pedir então que vocês deixem lá o insight que vocês tiveram hoje, como eu ajudei vocês através desse conteúdo de hoje e o que vocês gostariam que eu trouxesse então mais para frente, como a Bel colocou, né? Fazer a declaração do imposto de renda compartilhando a tela. Eu vou marcar então um dia pra gente fazer isso através do canal Rico do Zero do YouTube, tá bom? O Instagram tá me avisando aqui que vai acabar a live. E um bom final de noite para todos vocês. Nós nos vemos amanhã no canal Rico do Zero do YouTube, tá certo? Um forte abraço. Tchau.